Olá, olá pessoas, tudo bem? Bom, final da temporada de 2022 da NFL. Primeiro vídeo de alguns que eu vou fazer sobre o Super Bowl. Daqui a pouco a gente começa a caminhar para pós-temporada. São mais ou menos 3 horas da manhã, acabei de chegar em casa da ESPN. Obrigado a quem acompanhou essa temporada com a gente, tanto lá como aqui. Agora chega um momento que eu gosto muito e que eu quero trazer vocês para gostar também, que é a intertemporada. Vamos lembrar que esse time do Philadelphia Eagles foi montado muito na intertemporada e Kansas City em 2017 subiu no draft para pegar o Patrick Mahomes. É na intertemporada, é na off-season, que nascem os campeões. Bom, antes da gente entrar nesses meandros, nessas questões, esse vídeo não é sobre isso, mas é o primeiro vídeo que eu estou fazendo depois do Super Bowl. E tem muita gente que vai ficar brava se eu não mencionar esse aspecto. Então eu vou passar por ele brevemente. Sim, houve uma polêmica de arbitragem no final. Ao mesmo tempo, o próprio James Bradberry assumiu que cometeu a falta, que segurou a camisa. Eu achei que a restrição foi mais no início do que depois. Até no primeiro momento eu fiquei um pouco incomodado com a flanela demorar para acontecer, mas eu conversei com o Guilherme Corren, que é o analista de arbitragem, aí um dos analistas de arbitragem junto com a Gianni na ESPN, e ele me disse que esse é um processo em 2 etapas. A flanela às vezes demora um pouco porque o árbitro tem que verificar se a bola estava no ar, se a bola não estava, porque se a bola não estava é holding. Se a bola já estava no ar, poderia ser considerado uma interferência, e nesse caso não seria uma interferência, porque o passe não era recepcionado. Então, por conta disso, tem esse delay, vamos dizer assim, da flag, tá? Esse é o processo que o árbitro toma. De qualquer forma, o próprio James Bradberry disse que para ele foi falta, que ele fez a falta. O que me incomoda um pouco nessa questão, sendo muito justo, é que em vários momentos do jogo a gente viu jogadas assim que não foram marcadas falta, e nessa foi. Mas enfim, vamos comentar do jogo, que é o que eu vou focar ao longo do resto dessa semana, dessa primeira metade de semana. O foco do vídeo é o seguinte: tanto o Patrick Mahomes como o Jalen Hurts saem maiores deste Super Bowl 57. Os dois, já adianto, vão figurar nos vencedores, do Vencedores e Perdedores, que eu posto nesta terça-feira, Vencedores e Perdedores do Super Bowl. Os dois foram primeiro quarterback e segundo quarterback do time de All-Pro, que é a seleção dos melhores jogadores da temporada. Os dois foram primeiro e segundo colocado de fato da briga do MVP, embora Hurts e Josh Allen tenham empatado com 1 voto e o Mahomes tenha tido 48. Eu, sinceramente, não acho justo que o Hurts tenha a mesma quantidade de votos que o Josh Allen, mas enfim, depois a gente pode conversar mais sobre isso. O fato é que para o público como um todo e para a maior parte da imprensa, seja aqui, seja nos Estados Unidos, o Hurts foi quem perseguiu o Mahomes para o prêmio de MVP. O Patrick Mahomes vence seu segundo Super Bowl em 3 disputados, e lembrando que no Super Bowl que ele perdeu, ele foi pressionado quase 30 vezes, 40% dos recursos de passe, não tinha como fazer muita coisa e basicamente nenhum quarterback conseguiria. E o Patrick Mahomes quebra a maldição do MVP. Desde 1999 a gente não tinha um quarterback vencendo o Super Bowl na temporada em que foi MVP da NFL. E falando nisso, ele é o quarterback mais novo a ter 2 MVPs e 2 Super Bowls. São 27 anos de idade. Então já temos começamos a entrar numa seara, num momento de recordes de Patrick Mahomes. E o mais impressionante de tudo, essa é a 6ª temporada dele, a 5ª como titular. A gente está falando de um quarterback que já começa a desenvolver recordes com 5 anos de titular. E logo menos ele vai começar a perseguir, vocês sabem quem, Tomás Eduardo. Vai chegar lá? Calma, vamos esperar. Tem 2 Super Bowls, tem um monte de gente com mais do que isso. Um monte de gente não, mas tem alguns quarterbacks com mais do que isso. Tem o Troy Aikman, tem o Terry Bradshaw, tem o Joe Montana, o próprio Brady. Acho que não é o momento, tá? Sinceramente, não é o momento. Eventualmente, quando e se o Mahomes chegar a 4 títulos, aí a gente abre de novo essa discussão e tudo mais. Mas o que importa é o seguinte: o Patrick Mahomes, ele mostra de novo porque o quarterback não é apenas o passador. Eu friso muito esse detalhe, porque se fosse só a habilidade de passar a bola e tão somente isso, a gente teria uma lista bem diferente de melhores quarterbacks da história. Mas o quarterback é o líder do time também. E aquela corrida do Patrick Mahomes no final do jogo, visivelmente machucado, visivelmente tomou um monte de injeção, fez infiltração para conseguir jogar e tudo mais, aquela corrida entra para o hall das grandes jogadas da história do Super Bowl. Porque era nítido que ele estava jogando no sacrifício e com dor. Ah, mas eles estavam fingindo, etc. Isso simplesmente não existe.
Isso não existe num nível como esse. E era nítido na expressão corporal que ele estava com dor. Se não houvesse essa dor, certamente ele teria tido mais mobilidade no segundo tempo. Ele machucou de novo, vamos dizer assim, o tornozelo no final do segundo quarto. Estava até que ok essa situação. A primeira campanha de Kansas City foi um espetáculo e no final do segundo quarto vem essa relesão, vamos dizer assim. E acho que a única reação que todo mundo teve foi aí a coisa vai pro buraco. E não foi pro buraco. Claro, tem o aspecto de que foram 27 passes e 26 corridas, que o Isaiah Pacheco teve um grande jogo, o próprio Mahomes correndo com a bola. O Andy Reid apaga de vez, já tinha apagado de vez aquele Andy Reid do passado que desistia do jogo terrestre no segundo tempo, no último quarto. Enfim, linha ofensiva de Kansas City tem mérito. A gente vai analisar mais desses outros aspectos ao longo da semana. Mas fato é, esse cara é um líder, esse cara é incrível, esse cara é uma força da natureza. Absolutamente nada consegue parar de vez Patrick Mahomes. Nem mesmo a lesão do tornozelo, agravada durante esse jogo, consegue parar Patrick Mahomes. Pode diminuir sua velocidade, parar não vai. Do outro lado, a gente tem um quarterback que, como eu destaquei ao longo dessa semana, para mim, em momento, é o melhor quarterback da Conferência Nacional. Com todo respeito ao Matt Stafford e ao Aaron Rodgers e todos os outros quarterbacks da NFC, mas neste momento o Jalen Hurts é uma ameaça dupla legítima, tal como o Steve Young foi no passado, por exemplo. A gente viu 3 touchdowns terrestres do Jalen Hurts, 1 touchdown passado, mas eu sei que os números, só 1 touchdown passado podem deixar alguma dúvida, mas ele passou das 300 jardas. Ele procurou o A.J. Brown quando precisava. Ele conseguiu um touchdown longo para ele, inclusive. Ele procurou o Dallas Goedert em janelas minúsculas. Ele teve precisão absurda no terceiro quarto. O Jalen Hurts, eu até falei isso no League de Passe depois do jogo, o Jalen Hurts hoje brigou de igual para igual, sendo desafiante ao título com o Patrick Mahomes. Não é pouca coisa isso. Ele conseguiu levar o jogo até o fio da navalha e Kansas City vence por 3 pontos. Só 3 pontos. Isso diz bastante sobre o Jalen Hurts. É uma derrota doída, é uma derrota amarga, claro, e eu vou falar mais sobre isso em questão de Filadélfia, porque a gente deve ter alguns free agents aí nos Eagles, ao longo da semana eu vou cobrir esse aspecto, mas para mim, embora o time de Filadélfia em 2023 possa não ser tão bom como o de 2022, o Jalen Hurts entra 2023 com potencial e acho que vai ser um quarterback melhor do que foi em 2022. E ele já foi um bom quarterback em 2022. Não só correndo, mas também passando a bola. Então, foi um jogo gigante do Jalen Hurts nesse aspecto. Uma pena que ele perdeu, não dá para controlar tudo. Ele não joga na defesa terrestre de Filadélfia, por exemplo. Teve a falta, houve essa polêmica, mas não vamos apagar tudo isso. Vamos falar um pouco de Mahomes, vamos falar um pouco de Hurts, que eu acho que eles merecem, tá bom? É isso, esse foi o primeiro vídeo de alguns que eu vou fazer nessa semana sobre o Super Bowl. Tem muita coisa quente vindo por aí. Tem o Derek Carr, que potencialmente vai ser free agent, vai pedir para ser cortado em vez de trocado pelos Raiders. Tem outras novelas se desenvolvendo. Tem uma dessas novelas que eu só falo quando acontecer alguma coisa, porque o nosso querido Aaron Rodgers está num quarto escuro decidindo o que ele vai fazer da vida, né? Então, dessa aí eu falo depois. Mas tem franchise tag, né? Os Giants vão ter que escolher quem vão colocar franchise tag. Talvez os Raiders coloquem no Josh Jacobs, vamos ver o que vai acontecer em relação a isso. O Lamar Jackson pode receber a franchise tag também. Tem a cobertura do mercado da NFL na Free Agency. Tem o draft nesse ano que vai ser muito especial, principalmente se você torce para o Chicago Bears. Escondendo a tatuagem. É isso, gente. Obrigado pela companhia. Foi mais um ano mágico. Espero de coração que quem é inscrito, quem assina o Like Plus, continue com a gente, porque eu gosto muito da off-season da NFL, o conteúdo continuará aqui, a gente vai trazer mais conteúdo histórico, então tem muita coisa boa vindo pela frente, tá bom? Beijo carinhoso, beijo enorme para vocês. É um pouco agridoce, né, esse final, mas ao mesmo tempo é um novo ciclo aí começando. Que papo de coach, hein, curte? Mas é verdade. É um novo ciclo começando e vamos juntos. Pela última vez na temporada de 2022, embora ainda tenham vencedores e perdedores, mas agora acabou a temporada, fizemos todo o estrago que podíamos. Beijo carinhoso e que vocês tenham um ótimo início de semana, início de segunda.